gente olha historicamente, talvez se a gente passar uns anos para trás, o que provavelmente deveria acontecer? As pessoas tinham problemas de comunicação, problemas de relacionamento, problema nas suas formas de ser. E isso gerava nas pessoas a seguinte premissa: existem as pessoas que são mais comunicativas, que interagem mais e que estão mais à frente, que são mais relacionais, e tem as outras pessoas que não são. O que poderia passar de impressão? Que pessoas que são de determinadas características são corretas, são as melhores, são as certas, enquanto as outras pessoas não são. E por que eu estou falando isso, tá? Até pouco tempo atrás, eu ouvi de uma pessoa, de uma mãe, falando pra mim que ela tem um filho que é mais introvertido, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e ela foi um dia chamada na escola. Então, como é que começou essa história? O filho dela é uma pessoa mais calada, mais quieta, mais na dele, e ela foi chamada algumas vezes na escola com a seguinte questão, né? Ela chegava lá na mesa, na diretoria da escola, né, que normalmente a orientação vai para essa reunião junto com a diretora, e a diretora falou a seguinte frase para ela: olha, seu filho tem um problema e a gente precisa que o seu filho trate isso, só que a gente não consegue tratar aqui na escola. Então, como a gente precisa que seu filho seja tratado porque ele tem algum problema, a nossa recomendação é que o seu filho vá para algum tipo de psicólogo ou algum tipo de terapia para ele resolver esse problema. Essa mãe, gente, saiu arrasada dessa reunião. Essa reunião não aconteceu uma vez só, ela aconteceu algumas vezes. E ela saiu muito chateada porque ela começou a achar que o filho dela tinha um problema, porque foi assim que venderam para ela, que o filho dela tinha um problema. E aí ela colocou o filho por anos numa terapia, até que esse famoso problema que disseram que ele tinha, ele simplesmente não conseguia desenvolver. E aí ela pegou e resolveu tirar ele da terapia, depois mudar ele de escola, e as coisas foram se organizando. Outra coisa que você também já pode ter escutado, ou até mesmo já aconteceu com você, de em algum momento da vida alguém ter contado para você que para você chegar em determinados cargos na empresa, você precisava de determinadas características. E aí talvez se você hoje é uma pessoa mais calada, mais na sua, mais quieta, não é tímido necessariamente, você não precisa ser uma pessoa tímida, mas você pode ser uma pessoa mais reservada. E aí em algum momento você recebeu um feedback de que ser como você é não vai fazer você chegar numa posição muito alta. Ou se você quiser empreender, como é o meu caso, você não vai conseguir empreender porque você precisa ser uma pessoa mais comunicativa, mais relacional, e por ser uma pessoa mais reservada, mais fechada, o famoso tímido para fora, que na verdade não tem nada a ver com timidez, não vai fazer você chegar lá. E aí quando a gente começa a colocar na nossa cabeça que essas são algumas premissas, algumas situações que me deixam conseguir algo ou não, o que começa a acontecer comigo? Eu começo a acreditar que então existe um padrão correto de atuação, e se eu não for exatamente esse padrão, eu não vou conseguir chegar e conquistar as coisas que de fato eu quero conquistar. Eu não sei se você já passou por essas histórias que eu trouxe aqui, mas elas acontecem diariamente, em diversos ambientes, seja quando você é pequeno, seja com seu filho na época da escola, seja com você no ambiente de trabalho, ou seja em você querendo fazer algum tipo de transição. E aí o que acaba acontecendo, né? Ao longo do tempo, então, começa-se a avaliar, e aí se a gente fosse olhar lá na corrente de Jung, Bert Hellinger, enfim, eu não vou falar sobre isso, até porque eu não sou psicóloga, não seria nunca a melhor pessoa para falar sobre essa temática. Mas fato é que esses psicólogos, psicanalistas, eles começaram a descobrir então que existem perfis. Então não tem a ver com o fato dessa pessoa ser, fulano é tímido e outra pessoa não é tímida. E você, para ser bem sucedido na vida, você tem que ser como fulano. E sim, você, entendendo quem você é, você consegue automaticamente se desenvolver
e se desenvolvendo, você usa o que você tem como potencial e, consequentemente, gera resultados melhores para a sua vida a partir desses potenciais.